Olá, pessoal. Vamos fazer então agora a montagem na prática da mancada, tá? A prática um fala de um processo do atuador de simplização deslocar peças de uma esteira para outra, tá? O avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Elaborar o circuito pneumático. Então aqui eu vou apresentar para vocês a válvula 3 duas vias, tá? Ela tem acionamento com botão simples e o retorno é com mola. O escape é com esses rasgos aqui que a gente pode observar, tá? Que tem na própria peça. Esses aqui são os rasgos do escape da válvula, tá? Essa válvula, ela é monostável, tá? Então ele utiliza o princípio de obturador, ou seja, tem um mecanismo que vai permitir abrir ou fechar a passagem do ar comprimido. Tá? Então vamos fazer o acionamento que a gente chama direto, tá? Onde a válvula comandará o atuador. Aqui temos o bloco distribuidor, aqui o filtro, tá? Onde tem aqui uma válvula que estou abrindo ou fechando, tá? Então nesse caso está fechada. Vou conectar o bloco distribuidor, o ar comprimido alimentando, tá? Na válvula. Então toda a válvula é alimentada pneumaticamente, tá? Se eu acionar agora e pressionar, vai sair ar aqui, certo? Vou ligar agora a saída da minha válvula no meu atuador de simplização. Tá? Então, feito isso, essa ligação é o acionamento direto. Tá? Então, temos aqui uma válvula acionada manualmente, então S1, tá? A gente chama de S1. Como só tem um atuador, ele é um A, tá? O A de atuador. Aqui é um filtro, tá? Um Z0, a gente nomeia ele, tá? Vou ligar ele aqui, mudei o estado, agora eu tenho um ar comprimido. O retorno é automático, porque a mola contrai o êmbolo, retornando a haste à posição inicial. Então essa prática aí, na prática 1, resolve dessa maneira. A segunda maneira de estar executando ela é utilizando uma válvula, tá? Pilotada. Então, eu vou mostrar para vocês uma válvula pilotada, tá aqui ela. Então, eu posso pilotar. Essa daqui está com duas saídas, não é essa. Está aqui, só tem uma saída. Então, é uma válvula 3 duas vias, simples piloto e retorno por mola. Tá? Então, se a gente observar, eu tenho aqui a alimentação, certo? Aqui é a saída e aqui é o piloto. Então, vou colocar dessa maneira para ficar melhor. Então, aqui é o piloto, aqui é a alimentação e aqui é a saída. Porém, eu não posso conectar ela assim, tá? Então, vou ter que conectar ela assim. Então, vou substituir essa válvula. O mecanismo já está desligado. Aqui é a válvula 3 duas vias, tá? A saída é esse rapaz aqui, conexão 2. Alimentação pneumática. A válvula também, ela tem que ser alimentada, tá? Então vou alimentar ela pneumaticamente com ar comprimido. E agora falta o controle, tá? Vou utilizar mais dutos. Então agora eu conecto a saída da válvula no piloto da válvula 3 duas vias. Esse acionamento é o acionamento indireto, tá? É normalmente aberta. Tem esse detalhe. Ela é normalmente aberta, tá? Então quando eu pressiono, ela torna falsa. E quando eu libero, então essa válvula é uma 3 duas vias, tá? Acionamento com simples piloto, retorno por mola, porém ela é normalmente aberta, tá? Estou observando aqui que o ar já sai aqui, ó. Já sai. Porém, quando eu pressiono, ele retorna, tá? Então, a válvula 3 duas vias com retorno por mola, porém normalmente aberta. Eu gostaria que fosse normalmente fechada. Tá ok, pessoal? Pessoal, a prática 2
Nós iremos atualizar agora, tá? Onde o processo vai utilizar um atuador de dupla ação para deslocar peças entre esteiras, por exemplo. Aqui é um processo, tá? O avanço do atuador vai ocorrer através do acionamento de um botão e o retorno pelo acionamento de outro botão, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo. Aqui está o botão que a gente já está utilizando, que é o botão 3 duas vias, né? Com acionamento simples e retorno por mola. Tá? Vou colocar ele aqui. Trouxe agora também outro botão para que vocês conhecessem, tá? É um botão 3 duas vias, com acionamento com botão com trava. Então ele aqui tem trava, ele retém aqui o sinal, tá? E o retorno é por mola também. Então temos a simbologia, dá para vocês verem aí a simbologia, tá? Vou colocar ele no mesmo nível que está o acionamento também, tá? Então esse aqui vai ser o S1 e esse é o S2. Como são acionamentos musculares, a gente chama de S1 e S2. Que é o atuador, dupla ação, tá? Tá aqui os portos de entrada. E agora a gente vai utilizar uma válvula 5 duas vias, tá? Então temos agora uma válvula 5 duas vias, com duplo piloto, tá? Aqui são as saídas, aqui é a alimentação e aqui os silenciadores, tá? Então o que acontece? Aqui eu tenho um came, onde eu posso fazer a manobra na válvula, tá? Por aqui. Então vamos fazer as conexões agora. Então vou precisar alimentar primeiro todas as válvulas. Alimentei as válvulas pneumaticamente. Agora a gente vai, a saída dessa válvula S1 vai pilotar o avanço do atuador 1A. E a saída do S2 ele vai comandar o retorno do atuador. Opa, liguei errado. Liguei errado, olhando para o vídeo, liguei errado. A válvula está conectada pneumaticamente, aqui o piloto, olhando para o vídeo e fazendo manualmente. Bom, é isso, faz parte. Então, a saída do S1 vai pilotar a válvula para que passe o A do 1 para o 4 para empurrar o êmbolo e ele avançar. Quando eu acionar aqui o S2, ele vai permitir a passagem do 1 para o 2, pilotando o 12, permitindo a passagem do 1 para o 2, fazendo com que ele recue. Tá? Então vamos acionar aqui. E agora o avanço. Tá? E aqui o recuo. Tá? Caso eu não esteja em uma máquina e não esteja de fácil acesso ao acionamento, eu posso comandar por aqui, ó, pelo came, tá? Como a válvula tem memória, eu não preciso estar mantendo pressurizado, só basta eu pressionar uma vez, ele vai. Como aqui também, não preciso manter pressionado o botão para que ele avance, tá? Não preciso. Porém, se ali tiver acionado e eu pressionar aqui também, vai haver um conflito de sinal e a válvula não vai mudar de estado, tá? Então ele vai estar com essa posição. Preciso desacionar para acionar a válvula. Então essa é a forma. Eu posso também estar trocando, utilizando outro tipo de botão, por exemplo, botão cogumelo, utilizado como botão de emergência, tá? Que ele trava e aí eu preciso destravar rotacionando, tá? Travei. Dando continuidade, a prática 3, ela pede para que a gente substitua o operador para estar pressionando os dois botões, fique funcionando somente um botão, tá? E quando ele avançar, ele detecta que avançou totalmente a sua haste, certo? E retorne automaticamente.
Então, para isso, eu vou utilizar uma válvula 3 duas vias, tá? Com acionamento por rolete e retorno por mola. Então, vou adicionar lá no nosso sistema para que eu possa estar detectando que ele avançou e assim fazer a manobra com a pilotagem da válvula 5 duas vias, tá? Então vou ter que adicionar, primeiro ver se a haste está avançada totalmente, posicionar a válvula de uma maneira que ele detecte, seja acionada. Então, com essa maneira aqui, ele detectando, tem que ajustar aqui, ó. Então, quando ele avançar, ele vai detectar e vai retornar, tá? Então, para isso, eu vou retirar esse botão. Bom, então a válvula 3 duas vias lá, se ele tivesse nessa posição, ele ia detectar o estado de retorno, tá? Então a gente chamaria ela de 1S1. Como ela está nessa posição detectando o avanço, a gente chama de 1S2. Então nesse caso, essa aqui é a válvula 1S2, tá? Então vou alimentar ela pneumaticamente. E quando ela for acionada, ela vai pilotar a válvula 5 duas vias, tá? Com duplo piloto. Então o que vai acontecer? Eu vou avançar, ele vai avançar a haste, vai encostar aqui no acionamento do rolete, vai pilotar para comandar o retorno, tá? Então vou acionar aqui. Então agora o processo ficou automatizado, tá? Pessoal, nesse momento agora a gente vai utilizar o conceito da válvula reguladora de fluxo, tá? A válvula reguladora de fluxo, ela vai controlar a velocidade do atuador. Nesse caso, eu vou ter para o processo inicial, onde eu tenho o acionamento direto com a válvula 3 duas vias, né? O atuador de sincronização. Então a gente vai restringir o ar em um sentido, tá? Vou apresentar para vocês uma válvula 3 duas vias, uma válvula reguladora de fluxo, desculpa, unidirecional, tá? E aí o diagrama dela a gente vai poder entender melhor com um desenho aqui, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Então, observe que ela tem aqui o sentido com uma seta mostrando que vai ter a regulagem e a esfera bloqueando no outro sentido. Então, e o sentido? Ele empurra a esfera e permite a passagem do ar, tá? Mantendo-se a velocidade nominal, constante. Tá? No outro sentido, se o ar for impresso, ele vai passar pela seta aí, né? E aí vai ter o fluxo regular. Então eu vou poder regular aqui, ó, tá? Abrir ou fechar. Então nesse caso eu vou aqui colocar junto ao atuador, tá? Então vou fazer aqui a interseção. Vou tirar aqui essa parte e vou colocar aqui. Então eu vou ajustar o fluxo aqui, tá? Regulando a passagem do ar. Esse princípio de regulagem a gente chama de estrangulamento, onde a gente vai comprimir essa seção em relação ao diâmetro de passagem do ar comprimido, tá? Então isso aqui é uma válvula unidirecional. Então vou acionar aqui. Então quando eu pressionar, ó, está muito fechado, então ele vai lentamente. Se eu regular aqui e abrir, aí ele já aumenta a velocidade, tá? Deixa eu abrir mais. Observa que já foi mais. Vou abrir mais. Então, cada vez que eu regular a válvula, ela vai diminuir a velocidade e não a força. Quem regula a força
é as válvulas de pressão. Nesse caso aqui, esse filtro, eu tenho aqui como regular a força, tá? Ou seja, agora está em 6 bar e eu diminuí para 3 bar. Então, estou diminuindo para metade a força. Porém, a velocidade eu vou regular com as válvulas de fluxo, tá? Então, eu colocando uma válvula de fluxo, eu estou regulando o sentido. Eu posso regular o avanço, que é esse caso aqui, ó, bem lentamente, como também eu posso regular o retorno. Ou seja, quando eu deixar de pressurizar aqui, quando eu soltar, a mola vai retornar mais lentamente. Tá? Como é que eu faço isso? Utilizando outra válvula de fluxo, porém em outro sentido. Porque aqui eu estou regulando o ar que está entrando. Tá? E agora eu vou regular o ar que vai estar saindo. Tá? Na própria válvula, ela mostra o sentido do ar comprimido. Tá? Então, se vocês observarem, tem uma seta indicando o sentido. Nesse caso, o sentido é esse. Se o ar passar por aqui, eu vou regular. Então, como eu quero que o ar saia, então eu vou colocar nesse sentido. Então, vou fazer aqui outra interseção, tá? Vou colocar aqui e vou colocar um pedaço aqui. Então, essa primeira válvula de fluxo, eu estou controlando no sentido do avanço, vou abrir totalmente, e essa outra vai controlar o sentido do retorno da válvula, do atuador, desculpa. Então aqui, estou avançando lentamente, controlado por essa válvula. O retorno vai ser normal, quer ver? Vamos saltar aqui, normal. Porém, agora eu vou ajustar aqui para que o retorno seja lentamente e o avanço seja mais rápido. Então, só estou fazendo aqui o ajuste. Então, o avanço vai ser mais rápido e o retorno lentamente. Eu acho que eu fechei demais. Então, vou abrir mais um pouco. Avanço e o retorno lentamente. Então, agora eu posso controlar o avanço ser lento. Foi rápido ainda. E o avanço, retorno. Mais lento eu quero. Pronto. Então agora o avanço e o retorno está lentamente, porque eu coloquei duas válvulas unidirecionais. Tá? Eu tenho também a válvula bidirecional, onde ela vai controlar nos dois sentidos. Tá? Porém eu não tenho ela aqui, a simbologia muda um pouco. Tá ok, pessoal? Quando eu estou regulando a entrada do ar no atuador, a gente diz que a gente está regulando usando o método meter-in. Tá? Quando eu estou regulando a saída do ar do atuador, a gente diz que está utilizando o método meter out. Tá? Então são os dois métodos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o atuador de duplação e vou estar configurando agora no atuador de duplação. Então temos aqui, eu posso controlar tanto, no caso, vou ligar aqui, posso controlar tanto quando ele estiver avançando ou quando ele estiver retornando. Uma das maneiras de fazer isso é quando eu pressionar aqui, o ar avance, o êmbolo, tá? E no retorno dele eu posso estar ajustando. Então aqui, olha só, quando eu pressionar, esse ar que está aqui, ele vai sair pelo escape, no caso do silenciador. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na saída do ar, eu vou regular na saída do ar. Então, quando ele for avançar, tá? Vou desligar. Quando ele for avançar, eu vou fazer o ajuste na saída desse ar, ou seja, o ar eu vou pressionar o botão, vai manter o ar avançando o êmbolo, e esse ar que está preso aqui, ele vai sair com restrição. Então eu vou estar controlando o avanço, porém na saída do ar comprimido para a atmosfera, tá? Então quando eu pressionar aqui, eu estou controlando o avanço, porém na saída do ar comprimido, o retorno. Então aqui eu posso estar fechando mais um pouco e ele ficando mais lento.
Como também eu posso ajustar para quando ele estiver retornando, tá? Vou avançar aqui. Quando ele for retornar, esse ar que está aqui, certo? Que vai ser expelido para a atmosfera via escape, eu possa colocar outra válvula para que esse ar tenha uma restrição na saída. Agora, quando eu mando ele retornar, ele não tem restrição. Então, eu vou colocar nesse outro lado. Desligar aqui. E agora eu vou controlar o ar na saída, tá? Então, aqui é no avanço. E aqui é na saída. Ok, pessoal? Então, essas são as válvulas unidirecionais, tá? Que vão regular o fluxo, ou seja, a velocidade do atuador.